Boa noite, galerinha. Adiantando aqui um pouquinho do assunto de amanhã, né? A gente está vendo aí o último tópicozinho, equação de Torricelli, tá? Equação de Torricelli muito importante na nossa cinemática aqui, dentro do movimento uniformemente variado, o MOVE. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou mostrar a explicação, tá? Demonstração aqui da equação, e amanhã na aula a gente vai para os exercícios, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui temos, só um segundo, aí, deixa ela aí alterar aqui para ficar melhor, não ficar travado. Então é isso, ó, temos aqui a equação de Torricelli, tá? Quem é ela? É v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, 2a vezes ΔS. Né? Eu já falei alguns itens, mas lembrando, o v sem nenhum símbolo ao redor dele é a velocidade final, v0 é a velocidade inicial, o azinho é a aceleração e ΔS é o deslocamento, tá? Vamos lá. Então aqui a gente tem a situação, ó. Essa é a situação. Eu tenho um corpo, né, aqui no início, um objeto em movimento, esse corpo laranja aqui, e ele está com a velocidade inicial v0. Devido à aceleração, essa velocidade ela vai mudar, e aí a gente vai ter um momento final aqui, onde ele vai ter uma velocidade final. Tá? Então, entre a velocidade inicial e a velocidade final, ele realizou um deslocamento. Tá vendo aqui? Ele realiza um deslocamento. ΔS. Repare que nessa situação, a gente não tem o tempo envolvido. Não temos o tempo envolvido. Isso foi o pensamento de Torricelli. Ele relacionou o movimento, né, como eu determinar a posição de um corpo por meio da variação de sua velocidade, não envolvendo necessariamente o tempo, né? Não tem tempo aí. Então eu consigo, sabendo a velocidade inicial do corpo, sabendo a velocidade final deste corpo e sabendo sua aceleração, eu consigo determinar quais serão suas posições, né? Então se ele parte de uma posição X, se eu sei esses outros dados, eu consigo determinar qual será a posição dele, quando ele estiver com velocidade Y. Se ele estiver com velocidade Z, eu sei a posição dele. Foi isso que ele fez, né? E como foi que ele chegou nessa equação? Então vamos lá. Das duas que a gente já viu aqui dentro do MOVE, tá? Movimento uniformemente variado. Esse é o assunto. A gente já viu aqui, ó, a equação 1, tá? A gente já viu essa equação aqui. Se eu trocar aqui, não está arriscado, está enquadrado aqui. Aí. Só diminuir aqui a espessura, pessoal. Aí, tá mais aceitável. Então tá aqui. Então a gente já viu a equação 1, tá? A equação 1 já tínhamos visto. A equação 2 também. Se eu fechar aqui, a equação 2 também, né? A primeira, equação, né, função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Temos aqui, ó, a função horária do espaço, né? Aqui a gente tem o deslocamento, ΔS, velocidade inicial, tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa daqui foi recente. Então, a partir dessas duas equações, né, ele chegou na equação que leva o nome dele, né, equação de Torricelli. Como?
Ele pegou a primeira equação e elevou os dois membros da equação ao quadrado. Então ficou lá, V ao quadrado é igual a V0 mais AT, entre parênteses, ao quadrado. Então, no primeiro membro, V ao quadrado. Agora, no segundo membro, pessoal, a gente tem o produto da soma, né? O produto da soma. Então, aqui, ó, a gente tem o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, AT. Então, ficaria algo desse tipo aqui. V0 ao quadrado mais duas vezes V0 AT mais A ao quadrado, T ao quadrado. Teríamos isso. Agora, repare o seguinte. Se a gente deixa o 2A em evidência, ó, se eu deixo esse termo aqui em evidência, olha, se você multiplicar, você volta para cima. Deixar em evidência é isso. Você deixa um termo em evidência, quando, ao multiplicar, retorna para o termo antecessor, né? Você simplifica. Eu deixei aqui, ó, simplifiquei a equação. É uma forma de você simplificar, quando você deixa em evidência. Então, aqui eu deixei 2A, né, em evidência. Se você faz assim, 2A vezes V0 vezes T, observa que forma esse termo aqui, ó. Se você faz 2A vezes esse termo aqui, ó, aí você vai ficar 2 vai anular com 2, A vezes A dá A ao quadrado, e o T está lá, T ao quadrado. Então volta para o mesmo termo. Agora repare o seguinte, olha só, essa parte que ficou aqui no parênteses é quem? É a segunda equação, tá? É a segunda equação. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, a gente pode substituir ΔS aqui dentro, tá? Ó, trocando todo esse parênteses aqui por ΔS. E assim, finalmente, chegando na equação de Torricelli. Pessoal, é isso, tá? É rápido. Espero que vocês tenham compreendido. Amanhã a gente vai praticar exercício, então é interessante que, se você não pegou, manda aí um áudio. Amanhã a gente já retoma aí das dúvidas, né? Professor, eu entendi tal detalhezinho, então amanhã eu já anoto aqui e a gente já começa a dar as dúvidas e vai para os exercícios. Então, um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.